Então, boa noite, Ari. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu sou Eli, estou representando aqui todos os cidadãos joinvilenses, nascida aqui. E é uma honra para mim estar aqui conversando contigo, né, fazer um bate-papo assim, mais descontraído, para os cidadãos joinvilenses te conhecerem também, assim como eu te conheço há muito tempo. Então, acho importante a gente visitar esse lugar aqui e estar aqui, né, te apresentando para as pessoas, para o joinvilense, e conhecer um pouco mais de quem é Ari Espíndola. Quem é Ari Espíndola? Muito bem. Primeiramente, satisfação toda minha e toda a minha gratidão pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, me apresentar, falar um pouquinho das nossas crenças, das nossas bandeiras, princípios e valores. Então, é para isso que eu estou aqui. E, mais uma vez, ratifico a minha gratidão pela oportunidade. Obrigada. Obrigada também. Obrigado. Então, assim, a gente gostaria de conhecer um pouco mais, né, da tua trajetória, da tua história, da tua formação. Eu tenho anotados aqui algumas coisas, mas gostaria de entender um pouco da tua história, na frente de trabalho, estudos, o que você fez da vida até agora, como ganhou o pão de cada dia. Muito bem, muito bom. Para dizer isso, é interessante dizer, então, quem é Ari Espíndola, né? Eu sou casado, pai de 3 filhos amados e amáveis, sou natural de Imaruí, sul de Santa Catarina. Eu sou professor, engenheiro, empreendedor, consultor empresarial, um ativista de direita, alguém que defende o nosso país, defende a nossa cidade e está sempre disposto a lutar contra qualquer um que lute ou que tenha qualquer projeto contrário ao nosso país. Se eu descobrir alguém que está com esse intuito, eu estou sempre disposto a ficar no lado oposto para lutar, para defender princípios e valores, defender aquilo que eu amo. Legal. Essa divisão, né, de empreendedor, professor, engenheiro, empresário, pai de família, e ainda com entusiasmo, com disposição para entrar também, né, para defender bandeiras políticas, para entrar na política, né? É um papel do verdadeiro cidadão, né? Mas alguns ainda preferem estar lá no front, né? Então, parabéns aí pela tua iniciativa. E como cidadã joinvilense também me orgulho, né, de conhecer o teu trabalho, de conhecer também tanto tempo, né, de conhecer a tua família também. E saber que a cada dia, né, a cada dia que passa, dentro de todos os papéis que a gente exerce na vida, além de isso, ainda se envolver com a política. Parabéns. Muito obrigado. Bom, você já disse que é um apoiador de extrema direita, né? E como você vê esse apoio, né, de extrema direita com a atual gestão hoje do prefeito Adriano? Eu não me importo em nenhum momento, me sinto até orgulhoso quando alguém diz que eu sou de extrema direita, porque o que é ser de extrema direita? É defender princípios e valores, defender aquilo que a gente ama, a nossa família, a nossa pátria. É isso que eu faço. E é nisso que eu acredito. E é por isso que eu trabalho todo esse tempo e tenho essa disposição. Porque são coisas que eu amo. Então, quer dizer, a gente luta por aquilo que ama. Então, dito isso, e falando sobre a gestão, né, do prefeito Adriano, eu vejo ele como alguém que está cuidando muito bem daquilo que eu amo. A minha cidade, a cidade onde os meus filhos estão sendo criados, e a cidade onde eu vivo e onde os meus descendentes ficarão. Então, esse trabalho magnífico que eu vejo ele estar fazendo, realmente reflete os meus anseios, os meus desejos, e eu penso que dessa maneira
Ele está sim fazendo o papel de quem é de direita, porque qual é o sentido do profissional, do político de direita? É cuidar dos nossos valores, dos nossos princípios. Por isso que nós somos chamados de conservadores. Mas podem nos chamar também de mantenedores, podem nos chamar de guardiões, porque esse é o nosso objetivo. Enquanto a esquerda se preocupa em destruir valores, em atacar aquilo que nós amamos, nós estamos aqui para defender. Então, se por esse motivo seremos chamados de extremista ou alguma coisa, tudo bem. Mas o nosso extremismo é pelo quê? Mais uma vez eu repito, é pelo amor, é pelo carinho que a gente tem por aquilo que a gente ama. O conservador, aquele que conserva, protege, e nesse conservar acaba florescendo, multiplicando, né, crescendo tudo isso, né? Interessante essa analogia, ficou, né, bem aberta assim, para a gente compreender o que verdadeiramente é a direita, né? Para que a gente não entre em estradas assim muito idealistas, mas uma estrada mesmo que concretiza ações, né? A gente pôde ver isso no governo do prefeito Adriano, né, com a subprefeita também Rejane. E, bom, dito isso, né, nessa nova gestão, essa gestão que se apresentou tão eficaz, com tanta desenvoltura, é possível dizer, assim, algum destaque, algo que você aprova, que você gostou dessa gestão do Adriano? O que você poderia relatar de destaque, assim, para... Como alguém que é engenheiro, empreendedor, consultor empresarial, nessa cidade que eu amo, e circulo por ela, e trabalho de maneira intensa, eu posso destacar 3 áreas. Eu destaco a educação, empreendedorismo e segurança. E falo isso baseado em fatos que presenciei no dia a dia como profissional e como cidadão. Então, não é uma retórica, são fatos observados no dia a dia por alguém que acompanha a realidade da nossa cidade e vive nela. Legal. Bom, vou ler aqui porque a pergunta é grande. Tá? Fique à vontade. Bom, você não tem medo de mencionar, né, que é de direita, extrema, que apoiou o governo do Bolsonaro, né, enquanto ele esteve, né, governando o nosso país. Nesse ponto de apoio ao Bolsonaro, ao governo dele, também de direita, você consegue aprovar, né, o governo de um prefeito com outro partido, que seria o Partido Novo? Com certeza. Bolsonaro, ele representou realmente uma grande referência, um ícone, e não por acaso ele é chamado de mito. Qualquer pessoa que ama o nosso país e que viu a vontade dele de defender a nossa pátria, tem facilidade de reconhecer nele um grande guardião. Então, toda referência, tudo isso. Não estou dizendo que ele seja realmente, ele sozinho, o salvador da pátria. Não. Sozinho ninguém vai salvar o nosso país. Sozinho ninguém vai salvar a Venezuela. E sozinho ninguém também conseguiu salvar Cuba e nem a Coreia do Norte. Então essa missão é realmente a missão de um povo. Porém, Bolsonaro, ele teve o grande mérito e tem ainda o grande mérito de ser alguém que teve coragem de enfrentar o sistema e mostrar para quem quisesse ver que nós estávamos aí diante de um sistema podre, meramente preocupado com poder, com politicagem e nada com o destino, com o bem-estar da população. Na verdade, uma classe política antiga, rancorosa, preocupada com privilégios, de se manter onde estava e jamais querer abrir mão do poder. Quer dizer, tudo para si, tudo para aquela própria categoria e nada para o povo. Para o povo, migalhas. Bolsonaro veio para mostrar isso diante de todos e por isso enfrentou esse sistema. E isso é numa esfera nacional. Agora, quando a gente fala do trabalho numa cidade onde você tem que cuidar de uma cidade com carinho,
de quem cuida de uma princesa, nós temos o prefeito Adriano fazendo esse trabalho de uma maneira louvável aqui em Joinville. Então, nesse aspecto, Bolsonaro, ele representa para o Brasil o que o prefeito Adriano representa para Joinville. Só que em situações diferentes, porque administrar uma cidade é diferente de você administrar um país. Você não precisa discutir onde você vai pegar o dinheiro do BNDES, se você vai aplicar em obras no nosso país para incentivar a indústria nacional, ou se você vai pegar esse dinheiro e mandar fazer metrô na Venezuela, em Cuba ou em qualquer outro país. E o presidente tem esse papel. Agora, um governo municipal, ele vai estar presente onde o munícipe reside. É um papel muito importante. Mas ele cuida da cidade. Também é uma casa comum. Mas é uma casa comum onde nós estamos vivendo diariamente. E nesse aspecto, o trabalho do prefeito Adriano, ele vai ao encontro do trabalho do presidente Bolsonaro. São linhas de frente que caminham juntas, né, numa mesma esfera, no mesmo ideal, né? Importante isso. Bom, você é um ativista político, né? E tu faz tudo isso de forma sempre muito voluntária, tá sempre muito disposto, assim, que a gente percebe, né, a estar com a comunidade, participar. Fala mais um pouco, né, desse papel de ser ativista. O que você sente, assim, com tudo isso? Nós temos que cuidar daquilo que amamos. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu costumo falar isso. E eu não quero passar por essa vida como alguém ingrato, que não procurou retribuir o que recebeu. Principalmente de Joinville. Eu cheguei aqui sem nada. Aqui eu constituí família. Aqui eu fiz faculdades, fiz cursos, tive formações. Sou empreendedor. Tenho centenas de clientes aqui na nossa cidade, onde sou muito bem recebido e procuro fazer um trabalho sempre de qualidade, dignificar cada centavo que o cliente me paga pelo serviço prestado. E essa cidade que me acolheu assim muito bem, eu preciso retribuir, eu sinto que tenho que retribuir de alguma maneira. E a forma mais prática que eu tenho de fazer isso é observar no dia a dia as coisas que acontecem. Na escola, onde os meus filhos estudam, nas ruas onde eu circulo, vem o trabalho das forças de segurança. As empresas que eu dou consultoria, observar como o poder público municipal recebe esses meus clientes, se de fato estamos diante de um governo que incentiva o empreendedorismo, e nisto o governo Adriano acertou em cheio. Tivemos problemas seríssimos com governos anteriores, onde a burocracia predominou, e o pequeno empreendedor principalmente foi massacrado, onde o poder público desdenhou, abandonou o pequeno empreendedor, e o governo Adriano abraçou essa classe. Então, eu me sinto dessa maneira contemplado. Quer dizer, o que eu estou fazendo é uma contrapartida. Então, eu vejo isso como uma gratidão. Não fazer nada seria um gesto de comodismo e covardia. Porque se nós estamos vendo que tem alguém fazendo mal contra aquilo que nós amamos, conforme eu já falei aqui, nós temos que nos preocupar em cuidar. Então, na medida das minhas possibilidades, com as forças que eu tenho, com o meu entendimento, eu me dedico, sem dúvida, para fazer. E eu não tenho hora para falar sobre isso, para discutir isso, eu não tenho nenhuma medida. Eu estou sempre à disposição para conversar, para discutir sobre os destinos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Porque é uma forma prática, como diz o padre Kelmo, no Foro do Brasil, de cuidar da nossa casa comum. Então, de fato, e de uma maneira efetiva, eu concluo aqui dizendo que é uma gratidão, é uma retribuição por tudo aquilo que Joinville me deu. Sim, também vejo dessa forma. Eu acho que quando a gente floresce no lugar que recebe a gente, né? Então, você veio lá de Maruí, veio para cá, né? Joinville estava aqui, já era uma cidade mais evoluída, já tinha o empresariado, né, muito forte, e você teve essa dinâmica de procurar, de ir atrás. Um jovem, né? Com 17 anos você veio para cá? Sim. Então, um jovem com muitos sonhos, mas hoje com projetos, né?
E olhando para pegando esse gancho assim do empreendedorismo, gostaria que você me falasse algo assim, até pessoal, se você teve alguma dificuldade em até quebrar, né, o teu negócio, até diante desses governos que passaram por aqui, problemas com o negócio de família, né, ou assim, até em questões das outras governos de esquerda que tiveram aqui. Me conte um pouco dessa experiência, assim, de viver esse processo empresarial dentro de outros governos. Uma pergunta excelente. Tocasse em um dos motivos principais que me faz lembrar do momento em que eu decidi ser um ativista político, me manifestar politicamente. Foi um momento que eu tive perdas, eu perdi clientes, perdi colegas, fui contrariado e até ofendido, até por parentes, então foi um momento difícil. E esse momento aconteceu principalmente durante o governo da senhora Dilma Rousseff. Porque naquele período eu vi muitos dos meus clientes fechando as portas. Muitos dos meus clientes com dificuldade de pagar as contas, diminuindo a atividade produtiva, e o nosso país estava realmente caminhando rumo à Venezuela. Foi um momento muito conturbado, e ali eu resolvi realmente me declarar como alguém que passaria a lutar pelo meu país. Então foi ali o momento principal. Tem muitas pessoas que pensam que o meu momento fundamental de entrar como ativista político foi na eleição do presidente Bolsonaro. Não foi. O meu momento de maior trabalho, de enfrentamento e onde eu fui mais perseguido, em função de algumas particularidades, alguns clientes meus que inclusive apoiavam o governo da Dilma, porque tinham negócios inclusive com o governo, e sabiam que se mudasse poderiam perder, e perderam as boquinhas que tinham lá. Eu fui perseguido na época e perdi alguns contratos. Então foi o momento mais conturbado, mas foi um momento de decisão. E eu disse, eu não vou mais desistir. Aquele período que eu fiquei afastado até então, eu me senti culpado de alguma forma. Eu disse, poxa, eu poderia ter entrado um pouco antes, começado um pouco antes a militar, a ser um ativista. Mas, de alguma maneira, eu estava ali no comodismo como muita gente ainda está hoje. Basta eu cuidar dos meus negócios, basta eu pagar os meus impostos, ser um bom cidadão, que está tudo certo, o meu país vai continuar, o barquinho ali circulando, eu faturando, e está tudo bem comigo. Isso é uma grande irresponsabilidade. E muita gente faz assim. Claro que nós temos que perdoar, porque eu já tive esse meu momento assim também. Então posso dizer para ti que até o início do governo da Dilma, eu estava dessa maneira. Ali realmente eu comecei a abrir os olhos diante de uma série de evidências que apareceram diante de mim, algumas que melhor não citar aqui nesse momento, mas tive evidências muito objetivas de coisas de corrupção e incompetências que realmente levam qualquer país à falência. O pessoal brinca. O Brasil é muito grande, o Brasil nunca vai acontecer o que aconteceu em Cuba, na Venezuela. A gente sabe que demora muito mais em função do potencial do que é o nosso país. Mas eles quebram também. Eles quebram porque o intuito deles realmente é pilhar. Eles não têm nenhuma preocupação com o desenvolvimento do país. A maior especialidade dessa gente é mentir. E a mentira, ela se espalha com rapidez. É fácil viver de mentira, até certo ponto. Como alguns já disseram, o socialismo é muito bom até quando acaba o dinheiro dos outros. E por isso que os países hoje dominados por ditaduras comunistas vivem na miséria, assim como temos a nossa vizinha aqui ao lado. Essa inquietação, estar nesse morno é muito preocupante, porque de repente você pode dormir e acordar com uma notícia muito triste, na TV. Nossa, estamos numa ditadura, assim como vivemos, nos últimos tempos aí, existiu uma repressão, tem pessoas aí que estão com o seu direito cessado, nas redes sociais, não estão conseguindo exercer a democracia, que foi algo que foi tão custoso, para nós cidadãos, Então, olhando para isso, assim, a direita hoje, o que ela faria, o que ela teria que fazer, talvez,
para auxiliar o Brasil? A direita precisa investir mais na educação. Ela conseguiu mostrar para o país, qualquer pessoa que seja honesta intelectualmente tem condição de ver as maldades e o quanto a esquerda é inimiga do nosso país. A esquerda não ama o Brasil. Ela só quer pilhar o Brasil. Ela quer usufruir, mandar nos nossos recursos e quer, sim, ficar navegando nesse projeto de poder. É isso que a esquerda deseja, né? A direita, nos últimos anos, principalmente com o presidente Bolsonaro, ela tem o mérito de conseguir mostrar isso para quem quis ver. Com um pouco de discernimento, realmente conseguiu. Agora, isso é pouco. Isso é completamente insuficiente para tirarmos o Brasil do patamar em que ele se encontra. Nós precisamos investir na formação, na educação, principalmente dos nossos jovens. Nós temos que formar lideranças, nós temos que ocupar os espaços. Então, se você chegar hoje numa universidade pública, a grande maioria dos departamentos, elas são chefiadas por pessoas da esquerda. E o que eles fazem lá? Qual é a produção intelectual? Qual é a grande contribuição desse pessoal para o país? Existe uma grande preocupação com o desenvolvimento tecnológico? Frente ao investimento que é feito? Não, eu não vejo isso. E eu falo de uma coisa que eu conheço no dia a dia. Porque eu acompanho, por exemplo, o desenvolvimento que algumas indústrias aqui da nossa região fizeram. O trabalho da Embraco, o trabalho da WEG, o trabalho de escola-empresa, por exemplo. Vamos imaginar aqui que no lugar de tantas ideologias, de tanta incentivo ao ódio, à divisão de classe, que hoje é realizada dentro das universidades, fosse feito um trabalho semelhante ao que já foi feito na WEG, na Embraco, investir efetivamente no desenvolvimento da pesquisa, da tecnologia, para que o jovem aprendesse mais um ofício. Muitas pessoas se formam hoje nas faculdades aqui do país, isso não é novidade, é elementar dizer isso, e sai sem se desenvolver. Então, até que ponto, até onde nós vamos ficar observando isso e não vamos apresentar um projeto e até onde a direita vai continuar sem ter uma agenda? Nós vamos passar o resto de nossas vidas simplesmente desarmando bombas e respondendo uma agenda macabra proposta pela esquerda? Então eu penso que nesse aspecto a direita se limita a responder essa agenda maluca que é protagonizada pela esquerda. É preciso reverter esse processo. E esse processo se reverte na formação, no trabalho contínuo e na ocupação dos espaços, que hoje estão aí, a grande maioria, realmente na mão da esquerda. Sim. Então, tu considera, né, falando disso da Venezuela, o ponto principal seria a educação, né, essa formação de líderes mesmo, trabalhadores que estão dispostos ao trabalho, a sua própria evolução mesmo, né? Para que isso não venha, o Brasil não venha a se tornar uma Venezuela nesse ponto, assim? Sim. O investimento na formação, na educação, ele passa também por um processo de guerra cultural. Então, a direita, durante muito tempo, ela se absteve disso. A classe empresarial, principalmente os grandes empresários, no entendimento deles, bastava pagar os impostos, pagar os seus funcionários e estava tudo bem. Deixava lá a política para quem é político. Uhum. Eu não tenho projeto de poder, eu não quero ser deputado, não quero ser presidente, então tudo bem. O que uma grande parte dessas empresas fizeram? Acabaram investindo, inclusive, em políticos de esquerda, que são contra o empreendedorismo, que não creem na meritocracia. Sim. Como você vai desenvolver um país dessa maneira? Você vai trabalhar contra o desenvolvimento. Você vai estar incentivando a falta de competitividade, né? O marasmo, a improdutividade. E foi isso que aconteceu. Então, o próprio empresário, ele precisa entender que é preciso saber quem apoiar, quem investir, o que fazer, como fazer isso.
Agora, nós estamos num momento muito turbulento, onde as nossas liberdades realmente estão sob ameaças. Isso não é segredo para ninguém que vive nesse país. E o que vamos fazer? Como vamos fazer isso? Nós não temos saída. Nós precisamos falar com os jovens, estar presente nas universidades, nós precisamos formar associações e falar. E por esse motivo que o Foro do Brasil é uma grande iniciativa, porque ele vai nessa direção. Se nós não formarmos, se nós não ensinarmos o jovem a ter gosto pelo empreendedorismo, a amar a sua cidade, o seu estado, o seu país, nós vamos permitir que a esquerda faça com o nosso jovem a mesma coisa que os nazistas fizeram com os jovens lá no seu tempo. Como os nazistas conseguiram fazer com que jovens pegassem em armas e matassem os judeus nas ruas da Alemanha, jogando ódio no coração da juventude, dizendo que existia uma classe que era responsável por todos os males deles. Sim. Aqueles jovens, enquanto criança, tinham ouvido nas salas de aula a política nazista dizer isso. Eles cresceram com o coração cheio de ódio. Então hoje o que a esquerda faz? Exatamente isso. Mudou os nomes, mas o significado, a forma é a mesma. Nós temos que reverter esse processo, é preciso reverter. Nós temos que ensinar os jovens que eles têm coisas para amar. Tem coisa boa na cidade, tem coisa boa no país. É bom ter um ofício, é bom ter uma profissão. Que negócio é esse que você tem que ensinar a odiar? Odiar a família, odiar a cidade, odiar todo mundo, odiar as instituições, apedrejar, destruir. Que projeto, que país é esse que nós estamos criando? É o que a esquerda faz. O que nós temos que fazer? Como reverter a isso? Com a educação. Já começa na destituição da família, né? Que a família é essa base forte da sociedade. Então, um jovem hoje que consegue, né, olhar para o seu pai, para a sua mãe, sentir a presença forte, né, dos dois, independente se vivem juntos, se não vivem, mas que tem esse respeito, consegue respeitar uma cidade, consegue respeitar o Estado, consegue entender sobre uma hierarquia dentro de uma empresa, consegue obter essa gratidão de ter um trabalho, de receber o seu dinheiro, de ter o estudo, né, de ter méritos mesmo, né? Então, eu acho que são bandeiras que precisam ser reanimadas. Eu digo reanimado igual um coraçãozinho lá que está parado mesmo. Dito isso, assim, Ari, o que tu considera, assim, por que tu considera que a esquerda consegue formar tanto essa militância? Principalmente ela pega o jovem, porque o jovem ele está ainda em cima do muro, né? Porque às vezes a pessoa que está um pouco mais assim, um pouco mais anciã, ela não consegue capturar, mas ela vai em cima do jovem. Tu acha que esse é o ponto forte da esquerda, assim? O jovem, ele está aberto a descobertas pela sua faixa etária. Ele é um campo realmente para ser explorado. Ele não está formado. Os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores. Então eles têm a referência e os valores da sua família quando estruturada, quando tem. Uma família estruturada provoca uma grande dificuldade para a esquerda doutrinar esse jovem. Então, o desejo de destruir a família passa por esse ponto aqui. Então, porque quando você destrói a figura do pai, a figura da mãe, você possibilita que um professor esquerdista implante uma série de ódio no coração de um menino, de um adolescente que está lá. É solitário, odiando tudo, odiando a família. Desprendendo ele da raiz dele, né? Ele está sem raiz. Ele está sem princípio, está sem valor. É mais fácil. A esquerda explora muito bem isso. Então ela explora o ódio. O ódio. O fato dela dizer que a direita, ou quem quer que seja, é baseado no ódio, é uma tática, né, para acusar realmente o outro daquilo que ele é. Porque é isso que a esquerda faz. O tempo todo. Ela acusa o outro daquilo que ela faz. E isso eles têm como método. A esquerda sabe muito bem disso. E ela é muito treinada para preparar militantes e para a doutrinação. Então, como ela consegue, a partir desse ponto, principalmente observando,
vendo nas salas quem são os adolescentes mais vulneráveis, que podem com mais facilidade se transformar em militantes. E eu falo isso com experiência, coisas que eu observei no dia a dia. Porque eu tive uma série de professores de esquerda, então eu não estou falando isso meramente porque eu li, porque eu estudei ou porque vi num certo seminário. Claro que eu li bastante, eu também participei de muito seminário, mas sobretudo eu acompanhei diariamente, eu vi isso acontecer. Então é muito mais fácil você chegar, você forma uma determinada militância, que você pode pegar numa sala que tiver 40, 50 alunos, 30, 40, 50 alunos, e descobrir ali que 10% tem alguma predisposição que vai torná-lo, de alguma maneira, um militante de esquerda. Ela faz isso. Então, se você chegar numa escola que tem ali os seus 500 alunos, 1.000 alunos, vamos supor, e você pega ali 10% disso, 5% disso, imagina. É muita gente. Isso vai dar um batalhão. Então, quer dizer, está dentro da média. Agora, necessariamente todo adolescente que vai virar um militante de extrema esquerda é porque ele está sem pai, ele odeia pai e mãe? Não necessariamente. Você sabe, inclusive, mais do que eu, como estudante disso aí, que existe uma série de fatores, de heranças familiares, questões psíquicas, que realmente vêm com o indivíduo, que mesmo, às vezes, um adolescente criado numa família muito bem estruturada, ele pode ter algum tipo de revolta, algum tipo de ressentimento, que ele vai esperar um momento apropriado para manifestar aquilo. E qual a maneira melhor dele manifestar isso, se não com um professor dele, uma autoridade intelectual, que está diante dele todos os dias, ou algumas vezes por semana. Então, nesse ponto aí, a esquerda, ela tem esse campo. E a direita se mostrou ausente, deixou isso acontecer. Então, de alguma maneira, nós estamos permitindo que a esquerda faça isso. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que resgatar. Mas, para isso, temos que formar lideranças, pessoas com disposição, inclusive para fazer trabalhos voluntários. Sim. Nós não podemos nos omitir. Então, aí está a razão da esquerda conseguir formar esse pessoal, e mesmo contra todos os argumentos lógicos e razoáveis, você tem um exército de pessoas acreditando que o comunismo vai funcionar de alguma maneira. Então, você pode citar Coreia do Sul, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Venezuela, Brasil. Você pode citar os argumentos mais lógicos possíveis. Não vai resolver. Eles estão com as mentes doutrinadas, infelizmente. Sim, infelizmente. A gente consegue perceber, e a direita mesmo, ela vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha e de resgate, viu? É um resgate porque muito tempo se deixou aberto. Então, o jovem que ele está ali no limbo, ele não sabe ainda bem o que ele, o que ele acredita, o que representa ele. Então, eles ainda conseguem, nas entrelinhas, na verdade, descaradamente, mas ainda conseguem absorver as entrelinhas do que o jovem está pensando, da confusão que ele ainda tem, de que lado ele vai, o que ele pensa. Às vezes ele não tem muita referência, às vezes ele tem e quer se contrariar, está no momento de revolta, então vai ter que ser um trabalho bem de formiguinha, assim, da direita. Bom, agora a gente vai para uma linha, assim, mais indivíduo mesmo, ali. Gostaria aqui de fazer uma pergunta e fazer um resumo, assim, conseguiria, Isso é muito difícil para quem gosta para quem tem tanta história, mas resumir a tua vida em 1 ou 2 minutos para que isso fique registrado. Vou tentar. Eu sou natural de Maruí, sul da nossa santa e bela Catarina, filho do seu Laurino e da dona Teófila e, logicamente, filho de agricultor e pescador. Desde os 12 anos de idade ajudava o meu pai a pescar e plantar, mas tinha realmente um desejo grande de numa cidade grande trabalhar
e estudar. Enfrentei uma infância muito difícil, por conta de perseguição na escola, por motivos religiosos. Eu era xingado da porta da minha casa até o pátio da escola praticamente todos os dias. A escola era o meu abrigo, a sala de aula era o meu abrigo, porque lá os professores não deixavam eu sofrer aqueles xingamentos. Mas eu sabia que a hora que acabasse a aula, os xingamentos continuariam. Aquela observância dentro da sala de aula e o fato de eu entender que enquanto se discutia a busca do conhecimento, a busca do saber, de alguma maneira me protegia das afrontas, fizeram com que cada vez eu tivesse mais vontade de estudar, vontade de adquirir conhecimento. E nesse processo, os professores começaram a perceber a minha vontade de estudar, o meu esforço, e inclusive a minha competência como aluno. E passaram a destacar isso, falar, né? Logicamente, a ira aumentou dos colegas que eram mais invejosos, e aqueles que os pais incentivavam em casa e que proibiam de fazer amizade comigo porque eu pertencia a uma outra religião. Até que em 83 eu fui na barbearia do senhor Itamar e lá eu vi uma matéria maravilhosa, onde falava das indústrias de Joinville e o progresso aqui na cidade, a tecnologia, e eu disse, olha, eu quero continuar estudando, é em Joinville que eu quero morar. A partir dali eu comecei a convidar o meu pai, incentivar a minha família a vir morar aqui. O meu pai e a minha mãe concordaram em vir para Joinville em 87, quando eu tinha 17 anos de idade. Aqui eu passei a trabalhar e estudar, até que me formei em administrador de empresas, mais tarde engenheiro de segurança do trabalho, e hoje eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou um empreendedor, consultor, onde atendo aqui em Joinville mais de 200 empresas. Sou muito grato por tudo isso e por tudo isso também, essa minha disposição em defender Joinville, amar essa cidade e lutar sobre qualquer pretexto contra qualquer um que queira falar mal de Joinville. Quem quiser falar bem de Joinville, defender Joinville, vai ter sempre um aliado, e esse aliado sou eu. Muito bonita a tua história de busca, né, de vontade, de abrir caminhos, né? Trouxe a tua família, né? Puxou o bonde mesmo, veio para cá, falou, pai, vamos, né? E o pai confiou, né, na tua decisão, em trazer também essa vontade de crescer, né? De se estruturar. E como candidato, assim, nessa trajetória de gostar de política, depois se interessar, né, na realidade se interessar por política, tu considera, assim, ainda queira completar algo que tu acha bem importante na tua trajetória, no que tu pode auxiliar Joinville, né? Além de tudo que já auxilia, o empreendedor sempre na visão ampla, assim, alguém que ama a sua cidade, né? Porque dali consegue multiplicar, jogar o seu trabalho, trazer retorno para os outros empresários, para as famílias, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nos processos. Considera importante ainda colocar mais uma pincelada assim na tua trajetória, algo que tu queira complementar? Eu acredito plenamente, a minha vontade de trabalhar e estudar é a mesma de quando eu tinha 13 anos, lá na barbearia do senhor Itamar, não mudou. O que eu posso fazer? Então, à medida que as oportunidades forem surgindo, o amor por Joinville e por tudo aquilo que eu respeito não vai diminuir enquanto eu viver. Então, à medida que novas oportunidades forem aparecendo, e se a cidade de Joinville, em algum momento, quiser me chamar para uma outra missão, tenha certeza que eu vou para lá como guerreiro, como empreendedor, para trabalhar quantas horas for preciso por dia. Gratidão, Ari. Foi muito bom te ouvir, né? Ver a disposição de alguém que realmente entra, né, com vontade, com coração, com amor, nesse novo rumo de fiscalização, né, de legislar também para o Joinville, trazer ideias, vontades,
desejos do coração mesmo de quem ama a cidade. Foi muito bom participar aqui contigo, né? Eu, como cidadã joinvilense, fico muito orgulhosa que tenham pessoas dispostas, né, a doar o seu tempo, porque acredito que, diferente de que algumas pessoas falam, política para mim é função, não é missão. É disposição, e isso eu pude ver, né, dentro dos teus olhos, essa vontade, essa realização de falar de Joinville, ainda que não nascido aqui, né? Mas eu fico muito grata, né, de ter de ver essa tua disposição. Muito bem, eu acredito que a minha jornada como joinvilense de coração, ela vai continuar. Eu tenho muita coisa por realizar, por fazer, e Joinville, como eu costumo dizer, ela é uma princesa que precisa ser muito bem cuidada. O prefeito Adriano está aí fazendo um grande trabalho e precisa de grandes apoiadores que continuem ao seu lado para que essa competência seja mantida. Então, fazer uma boa gestão não é brincadeira. Você precisa ter conhecimento, precisa ter know-how para isso. Eu sou consultor de empresas e uma das coisas que eu mais fiz durante um determinado tempo foi certificação na norma ISO 9000. A norma ISO 9001, ela fala sobre sistemas de gestão da qualidade. E ela é baseada num ciclo chamado PDCA, que fala sobre planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Hoje, no governo Adriano, eu vejo tudo isso. Eu vejo planejamento, eu vejo desenvolvimento, controle e vejo novas ações. Então, é o giro do ciclo PDCA. É uma cidade que se renova, que tem ações do tamanho da grandiosidade dela. Ela está realmente atingindo um outro patamar. E antes disso, nós tivemos uma gestão que deixou Joinville estática. Era uma cidade parada. Era como se fosse uma versão da norma ISO 9094, uma versão antiga, que não circulava, cujas estruturas não se falavam, que não existia mapeamento de processos. E a gestão do prefeito Adriano, a gente consegue ver isso, o mapeamento de processos, a gestão acontecendo. Então você vê hoje um setor, uma cidade que tem investimento na estrutura da educação. Eu, como pai de crianças que estudam aqui na cidade, sempre fui um pai participativo, sempre fui presidente de APPs, e em muitas situações eu cheguei diante de algumas escolas municipais e via aquele pátio aberto, as crianças fazendo educação física naquele sol quente, naquele sol de verão. Cheguei a acompanhar casos de crianças que desmaiaram. E eu chegava às vezes para as diretoras da escola e dizia, puxa vida, né, vamos fazer um projeto, vamos pedir aí para construir uma quadra coberta, um ginásio. E muitas olhavam para mim um pouco desanimadas. E Ari, quando isso vai acontecer? Quando nós vamos ter isso? E eis que chegou aí um prefeito que está construindo várias quadras. Muitas delas eu tive a oportunidade de visitar. Mota Pires, Anita Garibaldi, escolas onde os meus filhos estudaram, uma quadra coberta linda, que parece mais um ginásio. É isso que eu estou vendo lá. No empreendedorismo, durante um bom tempo, quando nós tínhamos uma gestão engessada, eu tive vários clientes que foram abrir empresas em Araquari, Garuva, até Itapuá, conseguiu abrir em Itapuá. Não conseguiu abrir em Joinville por causa da burocracia. Alguns clientes demonstraram desânimo por empreender em Joinville, realmente estava muito complicado. A gestão do prefeito Adriano, ela deu dinamismo, acabou com isso. Hoje eu não tenho mais cliente chateado porque não consegue abrir uma empresa em Joinville, porque não consegue legalizar. Acabou. Desburocratizou, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. Nós temos que ser intelectualmente honestos para saber reconhecer isso. Na questão da segurança, a visão que muitos joinvilenses tinham, e alguns até hoje têm, é que a guarda municipal servia o quê? Para dar multa de trânsito e para arrumar encrenca de manhã cedo, quando os papais e as mamães iam levar os filhos na escola. Muitos joinvilenses tinham essa visão, via dessa maneira, alguns até podem ver dessa forma. Hoje, eu que acompanho o dia a dia, tenho percebido que a nossa guarda municipal, ela está trabalhando de maneira integrada
com outras forças de segurança, já com resultados práticos para a nossa cidade, desvendando crimes e contribuindo de uma maneira efetiva. Você precisa investir, você precisa ter projeto para alcançar esse resultado. Essa gestão do prefeito Adriano conseguiu isso. Então isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Nós temos que respeitar isso. Agora nós vamos perder isso, ou nós vamos ser desonestos intelectualmente para não reconhecer, né? Não contem comigo para isso. Eu aprendi a ser honesto intelectualmente com meu pai, vendo meu pai na infância. Isso é um direito, é um princípio, um valor. Isso é um direito, isso é direito e é de direita, né? O lado que eu sou. Então, concluindo, né, e falando de uma maneira intelectualmente honesta, nós temos todas as razões realmente para acreditar nessa Joinville que está diante de nós, que está sendo muito bem cuidada, e eu, na medida do possível, quero fazer parte disso, prestar também a minha contribuição. Gratidão, Ari. Essa tua pontuação em relação ao amor não salva vidas, né? É preciso ter técnica, além da vontade é preciso ter técnica. Então é preciso conhecer da gestão para poder fazer a cidade funcionar. E gratidão. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, mas... Finalizo com gratidão pela oportunidade de conversar, falar de projetos, de coisas que amo, mas que, conforme tu mesmo disse, que nós temos conhecimento, temos vivência. Né? Então nós somos de direita. Nós sabemos que para resolver as coisas é preciso conhecer. É preciso saber onde se bota a mão. Né? Não é gritar por gritar. É dizer as palavras com sabedoria. Você ir lá na raiz. Então, dito isso, mais uma vez, a minha gratidão e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Candidato, você chegou em Joinville, se instalou logo, né, em alguns bairros, hoje mora em qual bairro? E como você vê essa atuação como candidato a vereador, depois como vereador, né, de legislar, de fiscalizar? Como você percebe o trabalho do vereador nessa ponte, né, em estar no bairro, em estar em comum união com Joinville? Como você percebe o trabalho do vereador hoje? Eu vejo que nessa última legislatura houve alguma evolução na atuação do Legislativo em Joinville. É preciso ser honesto intelectualmente para reconhecer isso. Então, houve uma melhoria, mas ainda incipiente. Joinville precisa avançar e o vereador precisa ter o comportamento e a atitude, a visão, logicamente com o conhecimento, com as devidas competências, para efetivamente representar as regiões de Joinville. Porque você é vereador de toda a cidade, você não é vereador de bairro, né? Mas, obviamente, você conhecendo a realidade daquela região que você vive, como o meu caso, sobretudo morador da zona sul da cidade, que empreende e que tem clientes na zona industrial e em outras regiões da nossa cidade, do nosso município, eu consigo ter uma visão geral, global, e também sei onde estão as maiores carências, onde se faz necessário novos projetos, onde novos projetos se fazem necessários. Eu tenho esse entendimento, essa consciência, a visão para desenvolver esses projetos. Agora, se eu chegar e voltar para a região, o primeiro bairro que eu morei em Joinville, ele é um bairro abandonado. Nova Brasília é um bairro onde a gente sente com muita clareza o abandono do poder público. Eu posso perguntar para qualquer pessoa que conhece o bairro Nova Brasília há mais de 20 anos, como é o meu caso. É um congelamento, né? Não acontece nada, não tem nenhuma obra efetivamente no nosso bairro. O que teve agora ainda foi na gestão do prefeito Adriano o novo posto de saúde. É um certo investimento, mas precisa avançar. Tem que ter um investimento maior. Se você andar pelo Nova Brasília, você vai ver ruas
que em 87, no ano que eu cheguei aqui, eram ruas horríveis para você andar, circular, quer seja de bicicleta, de carro, e continuam lá até hoje sem nenhum investimento. Ter esse entendimento, estar próximo da comunidade, ter o conhecimento para fazer um projeto e apresentar para o prefeito é uma questão realmente de vereador competente. Então não adianta o vereador dizer que é de bairro, mas não ter a competência para fazer isso. Porque se meramente dizer que era de bairro, que representava determinado bairro, resolveria essa questão, isso teria sido resolvido. O bairro não estaria abandonado da forma que está. Não vou mais emendar. Vamos. Gravando. Você disse anteriormente que os vereadores, né, houve uma melhora do trabalho dos vereadores, você percebeu alguma melhora, porém, né, enfatizou situações em que eles talvez não estão fazendo um trabalho tão eficaz, estão com certa incompetência, né, com certo grau ali de exibicionismo, mas pouco trabalho. Como você vê hoje, né, como candidato a vereador, como você trabalharia de modo realmente eficiente, de modo que faria diferença lá na Câmara? Um bom vereador, ele precisa ser um pleno conhecedor da sua cidade, da legislação pertinente, dos códigos que realmente fazem parte do dia a dia da sua cidade e ter projetos de uma maneira efetiva. É claro que legislar e fiscalizar as ações do prefeito são coisas básicas, elementares, no dia a dia de um vereador competente. Então, se o cara não faz isso, ele não está honrando o voto da população. É o incompetente que deveria sair de lá. É um desperdício. É um mau aproveitamento do cargo que deveria exercer de uma maneira efetiva. Então, nós temos aí diante de um cenário. Estou falando aqui o que caminha na direção do que seria a atuação de um bom vereador. Dito isso, é preciso falar ainda que nós temos em Joinville vereadores fanfarrões. Então, o que seria, né, no meu entendimento, um vereador fanfarrão? É aquele que se elege porque acredita que determinado grupo de certo lugar, todo mundo vota nele porque ele é conhecido, porque meramente dá tapinha nas costas, porque vai no boteco e paga cerveja, durante todo o período. Então, quer dizer, a atuação dele para uma cidade do porte de Joinville, a maior de Santa Catarina, a terceira maior do sul do Brasil, e ele para ser vereador, para ser um parlamentar dessa cidade, que é uma potência econômica, a contribuição dele é essa? Onde está a competência? Onde está a formação desse cara? Nós temos isso ainda em Joinville. Então a gente tem que ser franco e também intelectualmente honesto para dizer que houve uma melhoria, mas nós temos ainda muito para evoluir. Em certas situações ainda nós temos coisas vergonhosas. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, não precisa, porque a população joinvilense é inteligente e sabe muito bem. Esta é uma vantagem. Nós estamos diante de uma população trabalhadora, ordeira e que vota bem. Agora, é lógico, o desejo de votar bem nem sempre acompanha as opções de candidatos. Mas desta vez, Joinville tem um vereador preparado, competente e com coragem, inclusive para dizer o que estou falando nesse momento. Então, é baseado nisso que eu peço realmente o seu voto, meu querido cidadão joinvilense. Ari, você sendo já trabalhando com a política no dia a dia, sendo uma pessoa política, mas depois entrando verdadeiramente lá, né, se elegendo, né, nessas bases que hoje chamamos de partido, né, você está com a União Brasil, como você vê, né, após isso, a sua candidatura, a efetivação mesmo do trabalho, apoiando o prefeito Adriano, mas estando com a bandeira do União Brasil? Como você percebe esse trabalho? Como ele vai se
entrelaçar nos apoios ali? Como é que vai ser isso depois? Você percebe alguma dificuldade? Essa pergunta já foi feita algumas vezes, né, nesse tempo. Eu respondo sempre com muita satisfação. Eu gosto dessa pergunta. Então é uma daquelas perguntas que eu agradeço. Por quê? O parlamentar competente, ele não tem que ficar se preocupando com isso, com joguinho político. Ele tem que fiscalizar as ações do prefeito de uma maneira efetiva. É sem preocupação com o jogo do poder. Então ele não pode fazer política por política. A busca do poder é pelo poder. Isso não é projeto de cidade. Ao fazer isso, ele está trabalhando contra a sua população. Então, se o projeto do prefeito é bom para a cidade e você tem competência técnica para avaliar as ações do prefeito e você tem formação acadêmica e vivência na área para fazer isso, você tem que fazer da melhor maneira possível. Não importa a ideologia do seu partido, a bandeira do seu partido. E isso, hoje, em Joinville, é uma coisa que eu lamento muito, porque nós podemos ver nessa legislatura agora muitos vereadores indo contra ações do prefeito, fazendo política por política, meramente por bandeira partidária, contrariando coisas que seriam benéficas para a nossa cidade. Nisso eu não entro, eu não quero ser dessa maneira, eu quero ser um político empreendedor. Se não for para ser empreendedor, para trabalhar em prol da cidade, eu prefiro não entrar. Não tem sentido a busca do poder pelo poder. Deixa isso para a esquerda. A esquerda já faz isso. Nós de direita, nós temos que ser empreendedores, trabalhar em prol da nossa cidade para cuidar dessa casa comum que amamos, que é Joinville. É União Brasil, né? O nome já diz. União Brasil, todos juntos por Joinville. União Brasil e todos juntos por Joinville.